eu sou Miriam Lima, consultora de estilo e imagem há aproximadamente 6 anos e meio. Sou psicanalista e atuo na área de consultoria de estilo e de imagem com muito entusiasmo, com muita alegria, e tenho um trabalho que é focado, voltado, inspirado no meu método Interna Estilo, né? Hoje nós vamos conversar sobre como que a psicanálise ela pode ajudar no atendimento de profissionais de imagem, estilo, moda e beleza. A live vai durar 30 minutos, tá, gente? É uma live curtinha. Vamos lá, eu selecionei 3 pontos para conversar com vocês. Primeiro deles, por que a junção da consultoria de estilo e psicanálise, tal como eu a faço, como que ela pode potencializar os resultados no seu atendimento? Outra coisa que eu quero abordar aqui com vocês, o que é desejo de imagem, né? Eu trago esse ponto sobre uma nova perspectiva. Desejo de imagem é tão falado, né, na área de consultoria de estilo, imagem. Vamos lá. E o terceiro ponto que eu quero aqui abordar com vocês é sobre os clientes que passam por uma consultoria de imagem e voltam a ter o padrão imagético de antes da consultoria. Então, são 3 pontos aí bem importantes, ao meu ver, e eles abrem aí para a gente conversar sobre psicanálise e consultoria de estilo, ou por que eu trago essa experiência, não é, no dia a dia do meu trabalho, e por que eu tenho insistido com isso agora na consultoria de imagem, não é? Bem, o mundo mudou. O mundo mudou, as mulheres mudaram, os homens estão mudando, as clientes estão mudando, e você? Você está mudando? As técnicas, né, de consultoria de imagem formuladas há 40 anos, elas já não fazem tanto sentido mais hoje nesse mundo que nós estamos vivendo. Eu falo muito sobre isso, é um mundo que clama por diversidade, por quebra de padrões, por inclusão. Então, como que nós vamos usar as técnicas que foram criadas para um mundo que não é esse de hoje, né? E eu avanço mais nessa questão. Como que nós vamos entender a diversidade, o cliente no 1 a 1? Como que nós vamos ajudar esse cliente a quebrar padrões se nós não temos as ferramentas adequadas? Se nós, muitas vezes, estamos munidos de técnicas apenas, né? E aí eu entro com a questão da psicanálise, né? Ela é uma ferramenta fundamental no meu trabalho e é o que eu ensino para as minhas alunas, porque ela ajuda a gente a avançar nessa questão da imagem. A psicanálise, ela lança luz sobre esse caminho, né? Essa trajetória aí que uma pessoa faz rumo ao entendimento de quem ela é, da imagem, da vestimenta, porque a gente sabe que são muitos os percalços, não é fácil, não é tão simples assim a gente lidar com a imagem, com a aparência e com o vestir, né? E a psicanálise, ela é uma ferramenta de comportamento humano que, vamos dizer assim, vai muito fundo nas questões, porque ela não considera apenas aquilo que está na superfície, digamos assim, aquelas questões conscientes, mas ela vai além. Ela quer entender o que está por trás, quais são as motivações inconscientes que fazem com que a gente faça determinada coisa, que faz com que a gente compre de uma forma exagerada, de uma forma compulsiva, ou faz com que a gente tenha uma relação, um conflito com o corpo, e isso aparece numa consultoria de imagem, né? E então, eu não consigo entender uma outra ferramenta, né, que não seja a psicanálise, pelo menos para mim. Ela funcionou muito
no meu trabalho na clínica, e agora eu posso fazer uso de alguns conceitos, né? De alguns princípios para me nortear no meu trabalho na consultoria de imagem. E eu vejo que isso faz muito sentido, porque faz sentido para as minhas clientes, né? Faz sentido para mim, como consultora de imagem, me apoiar em algumas ferramentas da psicanálise, me ajuda a responder algumas questões que eu não consegui responder com os meus cursos de técnica apenas, não é? E é uma ferramenta que tem ajudado algumas mentorandas e algumas alunas, e elas trazem essa mudança, essa transformação que tem sido os atendimentos delas quando elas se baseiam em princípios que eu ensino, tá? E então, para mim, não há dúvida de que a contribuição aí da psicanálise, ela é fundamental para a gente avançar nessa discussão. Tem outras ferramentas? Talvez exista, mas a que eu conheço e conheço bem é a psicanálise, né? Junto com a consultoria de estilo. E essa ferramenta, ela ajuda não apenas consultores de imagem, consultores de estilo, mas também profissionais que trabalham com moda, profissionais da área de beleza, profissionais visagistas, enfim, todos esses profissionais que estão aí na área de imagem, né, que lidam com a estética, com a aparência, todos eles podem se beneficiar, né? Então, essas ferramentas que a psicanálise ela oferece, ela nos ajuda a ir mais fundo, mais longe, digamos assim, no entendimento de quem é o nosso cliente. E quando a gente entende esse cliente mais a fundo, os nossos resultados, eles são muito diferentes. Coloca aí para mim no chat se vocês acham que quando a gente tem ferramentas humanizadas, consistentes, ferramentas responsáveis, se a gente não tem melhores resultados, não é? Então, aqui a minha ideia, o meu trabalho é sempre dizer, olha, precisamos das boas técnicas, né? Isso é fundamental, mas a gente precisa também, hoje, nesse mundo atual, se amparar em outras técnicas, né? E ter outras ferramentas para que a gente consiga se movimentar bem nesse mundo, né? Para que a gente consiga entender o nosso cliente, prestar um trabalho que seja relevante, considerando todo esse movimento aí de diversidade que eu já disse, né? De quebra de padrões. Cada vez mais é importante a gente entender que cada cliente é única, né? A gente fala tanto de personalizar o atendimento, mas se a gente não tem ferramentas adequadas para isso, a gente não consegue personalizar, né? Fica mais do mesmo. E aqui eu estou trazendo para vocês uma nova possibilidade que é juntar a psicanálise e a consultoria de estilo. O outro ponto que eu queria trabalhar aqui com vocês, trazer aqui para vocês pensarem, é o que é o desejo de imagem tão falado na consultoria de imagem. Eu vou contribuir aqui com uma nova perspectiva. O desejo de imagem que eu aprendi, né, nos cursos que eu fiz, é mais ou menos assim, a vontade de imagem, ou seja, o que você quer? Essa é a pergunta que a gente faz para o cliente, né? Assim, qual o seu desejo, ou qual a sua vontade, ou o que você quer, né? Como você quer se expressar visualmente, como você quer contar para o mundo aí sobre a sua narrativa visual, sobre quem você é. Mas, a meu ver, fica muito no plano da consciência, né? É como se o cliente tivesse conhecimento, tivesse alcance do que ele realmente quer, né? Será que os clientes sabem mesmo o que eles querem, né? Ou eles precisam aí de um empurrãozinho do consultor, e é isso que eu acredito, um empurrãozinho para que ele se pergunte sobre o que ele quer, né? Sobre quem é ele nessa história toda aí
imagética, visual, que envolve a sua aparência, o seu vestir, a sua relação com a beleza, digamos assim, né? E então, eu acredito piamente que a gente deve ir um pouco além. A gente deve entender o desejo de imagem como algo mais complexo, no sentido de que tem algo por trás do que o cliente nos diz. Quando ele diz, eu vim te procurar porque eu estou passando por um momento, uma mudança no meu trabalho, e minha imagem não está, minha imagem não está legal, eu quero fazer um trabalho com você. Então, esse desejo de imagem, ele vai sendo construído no trabalho com o consultor, e não a gente considerar aquilo que o cliente fala para você ali de pronto, eu quero isso. Então, ir caminhando com o cliente, entendendo o que está por trás daquilo que ele trouxe, o que está por trás daquela demanda, não é? O que está por trás daquele pedido, né? Eu chamo esse desejo de imagem aí de pedido, e ir além desse pedido para que aquilo ali se torne de fato uma demanda, né? Aí a gente vai ter mesmo caminhado, dado um passo adiante. Então, vocês estão vendo aí que desejo de imagem é algo para a gente pensar, né? Para a gente aprofundar, e a gente não deve tomá-lo como algo assim de imediato, como se a gente estivesse entendendo qual é o desejo de imagem do cliente. Não. Muitas vezes nem o cliente sabe qual é o desejo, ele até te expressa, ele fala para você uma série de coisas, mas é prudente que a gente vá com calma para que algo de uma verdade do cliente apareça nesse pedido, né? Nesse desejo de imagem. Então, como que a psicanálise contribui aí? Mostrando que tem sempre algo por trás desse desejo. Então, quanto mais a gente puder avançar com o nosso cliente, melhor. Ou seja, uma coisa que eu defendo muito é estender o tempo do trabalho. Eu gosto de fazer os processos, ter um processo completo de consultoria de imagem, eu gosto disso, eu gosto de acompanhar o cliente ali no início, no meio e fim de um processo. E eu sempre digo que quando a gente caminha mais devagar, quando a gente tem mais tempo com o cliente, mais encontros, as nossas chances de um resultado autêntico, um resultado realmente transformador, algo que vai mudar a vida desse cliente, as chances aumentam muito, né? Vamos lá para o terceiro ponto que eu queria discutir aqui com vocês. Clientes que voltam a ter o padrão imagético de antes da consultoria. Sempre me chamou a atenção na nossa área, por que isso é pouco falado? Eu nunca vi ninguém discutir, né, nos cursos que eu fiz, ou nos encontros que eu tinha com consultores de imagem, nunca vi ninguém discutir esse ponto. É como se todos os clientes que passassem por uma consultoria de estilo e imagem fossem acatar todas as propostas que a consultora entrega a ele, como se o cliente conseguisse facilmente mudar, ou seja, passo por uma consultoria de imagem, o consultor me entrega as propostas, as estratégias, se está tudo certo, eu vou para casa e a minha vida, né, vai caminhar agora com incluindo essas novas ideias, propostas que me foram feitas pelo consultor, mas não é bem assim. Eu conheço muitos casos de pessoas que passaram por uma consultoria de imagem e voltaram a ter o mesmo padrão imagético, né? E passaram por uma consultoria com profissionais que têm experiência, né? Profissionais que têm conhecimento grande de técnica
e acredito que tenha sido bom do ponto de vista técnico. Contudo, o que eu digo é, se a gente não consegue estabelecer uma boa conexão com a cliente, e essa conexão ela leva tempo, não é? Se a gente não consegue fazer isso, os resultados do trabalho eles ficam comprometidos, né? E a minha hipótese para esses casos onde a cliente volta para o padrão imagético que ela tinha antes da consultoria, essa é a minha hipótese, é que não houve um tempo de conexão entre o consultor de imagem e o cliente, né? Faltou um tempo, e faltou, vamos dizer assim, conexão, faltou humanização, faltou entender mais a dor da cliente. Faltou entender as vulnerabilidades da cliente com relação ao vestir, a imagem e a aparência. Eu vou repetir uma coisa que eu falo sempre. O que eu defendo não tem nada a ver com terapia, com nada disso. Eu sou uma psicanalista, mas o que eu reitero sempre com as minhas alunas, com as minhas colegas, é que a gente precisa de mais tempo no nosso trabalho, a gente precisa de mais conexão com a cliente, se nós queremos resultados autênticos, né? Se nós queremos um trabalho customizado, um trabalho personalizado, não tem como. Vocês acham que tem como, né? Aí o Lucas lá da Transmuta, que faz um trabalho maravilhoso, está aqui falando que disse tudo. Miriam, que bom, Lucas, que você está aqui. Tem um outro comentário da Estilo com o Dani, dizendo: eu tive a experiência de ter uma ideia proposta para cliente que não se viu com a proposta sugerida. Houve muita conversa e novas ideias vieram à tona. Perfeito, Dani, é isso. Muitas vezes a proposta que a gente faz, ela não faz sentido para a cliente, e a proposta está ok, está bem elaborada do ponto de vista técnico, mas isso não é suficiente, né? Isso não basta. Aquela proposta ela tem que encontrar sentido na vida da cliente, ou seja, aquilo tem que fazer sentido para a cliente, né? Ela tem que se sentir pertencendo àquela, vamos dizer assim, àquela proposta, àquela identidade. E eu acho que muitas vezes o profissional de imagem, ele faz uma proposta a partir dos valores dele, a partir dos gostos, dos interesses, e não leva em conta a cliente, né? Não leva em conta aquela pessoa, aquela história, não é? E o meu trabalho é nesse sentido, de fazer valer a cliente, né? Ou seja, a cliente é a protagonista, é a cliente que sabe o que ela precisa, mas a cliente não sabe que sabe. Por isso, o nosso trabalho é importante, para a gente levar a cliente a um questionamento sobre a imagem, a aparência e o vestir, para que ela traga à tona algo que está dentro dela. Mas veja o que eu disse, a cliente não sabe que sabe. Olha como isso é complexo, e a psicanálise me ajuda a pensar isso. Eu estou sempre ensinando as minhas clientes estratégias para trabalhar dessa forma, para que os resultados sejam diferentes. Gente, nós estamos vivendo num mundo diferente, né? Não dá mais para a gente ficar no raso, para a gente fazer mais do mesmo, né? A Estilo Condani disse exatamente essa palavra que usamos depois, pertencimento na imagem. A Luísa disse, concordo plenamente. Ah, que bom, gente, eu estou feliz de... a Maria Antônia Calmon, minha amiga, está aqui. Ô, Maria Antônia, que coisa boa. Deixa eu ver se tem mais algum outro comentário. Acho que não, já li todos. E para a gente finalizar essa conversa, que é uma conversa rápida, né? São 30 minutinhos, amanhã tem mais. Eu vou deixar aqui, me pediram hoje no direct 3 dicas que eu posso dar para a consultora para ela aplicar nos seus atendimentos. Eu não vou dar 3 dicas, não. Eu vou dar 3 recomendações, tá?
uma delas, para você, consultora, invista mais em você. Invista mais em saber quem você é. Ou seja, você vai investir nos cursos, ótimo, tem que investir sim, estudar bastante técnica, mas invista também em você para de forma que você consiga entender um pouco mais as suas dificuldades com vestir, as suas dificuldades com o seu guarda-roupa, porque existem muitos profissionais que têm compulsão por compras, que têm que não se acham em seus próprios armários, ou seja, estão trabalhando com isso, mas têm dificuldades com as suas próprias questões. Então, se a gente não consegue trabalhar isso na gente, em nós, se você não consegue trabalhar isso em você, como que você vai atender a sua cliente? Você acha que você vai conseguir ser uma profissional, uma boa consultora de estilo, um bom profissional de imagem, de beleza, se você tem conflitos com o seu vestir, com a sua imagem, com a sua beleza, com a sua aparência? Eu penso que não. Você não vai conseguir prestar um trabalho com resultados transformadores e genuínos, porque você vai acabar se misturando com o seu cliente, tá? Então, essa é uma recomendação número 1. Não misturar com o cliente. E você só vai conseguir fazer isso se você investir em você mesmo, em se conhecer mais profundamente, tá? Então, o consultor de imagem precisa se conhecer mais profundamente. Não é só ficar no treino do olhar. Treino do olhar é fundamental para um profissional de imagem, estilo, beleza, moda, né? Isso aí eu não estou colocando em questão hora nenhuma, né? Mas a gente precisa de além, tá? E eu vou falar na aula de quarta-feira sobre a importância da gente escutar. E a gente tem que aprender a escutar, tá? Poucas pessoas sabem de fato, de verdade, escutar o seu cliente. Então, eu já falei uma recomendação. A segunda recomendação: não dê conselhos à sua cliente. A cliente está sempre pedindo conselhos, né? Você pode dar orientações, mas conselhos você não deve dar. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. A cliente sabe, ela já sabe o que ela quer. Mas muitas vezes ela te pergunta: você acha que eu faço isso ou aquilo? Vermelho ou azul? Compro ou não compro? Se você tem que ter as ferramentas adequadas para levar a cliente a concluir o que ela precisa. Quem sabe o que ela precisa não é você, não sou eu, consultora. Quem sabe é a cliente. Eu preciso de ajudar a cliente a entender o que ela precisa. E por isso eu preciso de outras ferramentas. Ferramentas que vão além das ferramentas, vamos dizer assim, as ferramentas básicas, técnicas, tá? Uma outra recomendação que eu dou para você, minha colega consultora, né? Não funcione como um espelho ideal para cliente. Conduz um processo na qual a cliente, ao final, será ela mesma e não uma cópia da consultora, tá? Essa é uma recomendação importantíssima, né? Eu acredito que vocês também conheçam histórias onde a cliente ou a aluna também de consultoria de imagem é réplica do professor ou da professora. Nada mais indesejável do que isso, né? Bom, nosso tempo aqui, ele terminou. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, e a Juliana Brito falou que o método interno foi fundamental na minha carreira como consultora de imagem. Oi, Juliana, que bom te ver aqui. A Ju está deslanchando aí no mercado. Então, o nosso tempo por hoje, ele findou. Se alguém quiser me mandar uma pergunta no meu Instagram, pode me mandar. E a gente se vê amanhã às 18 horas, tá bom? Um beijo para todo mundo e até lá.